Introdução. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal dos ensinamentos dos espíritos. A doutrina espírita não é de criação humana. Se ela o fosse, teríamos por garantia somente as luzes de inteligência de quem a houvera concebido, e na realidade ninguém poderia ter a pretensão de possuir a verdade absoluta. Se, por outro lado, os espíritos que a revelaram viessem a manifestar-se a um só homem, coisa alguma lhe garantiria a origem, porque teríamos de acreditar sob a sua palavra em quem dissesse ter recebido os ensinamentos. Admitindo-se em relação a esse homem uma perfeita sinceridade, quando muito ele conseguiria convencer aqueles que privassem de suas relações, reunindo alguns prosélitos, mas jamais chegaria a congregar todo o mundo. Deus quis que a nova revelação alcançasse rapidamente os homens. Por uma via mais autêntica, incumbiu os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se para todos, sem atribuir a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir-lhes a palavra. Um homem pode cometer abusos, enganando a si mesmo. Isso, porém, não ocorrerá quando dezenas de milhares de outras criaturas ouvirem e recolherem as mesmas informações. Nisso, a garantia para um e para todos. Poderemos fazer desaparecer um homem, e com ele alguns princípios, mas não poderemos ao mesmo tempo fazer desaparecer uma massa de homens. Poderemos queimar livros, destruir bibliotecas, mas não poderemos queimar os espíritos. Queimem-se, pois, todos os livros. A fonte geradora da doutrina não será afetada, porque ela não tem a sua sede na Terra. Ela ressurgirá de todos os lugares e todos poderão descedentar-se nela. Se os homens não puderem difundi-la, os espíritos a difundirão. Os espíritos são os seus propagadores, com a colaboração de grande número de médiuns que os próprios espíritos vão multiplicando por todos os lados. Um único médium, mesmo servindo a diversos espíritos, e por maior que fosse a sua fidelidade, tornaria o espiritismo mal conhecido. Ele se tornaria motivo de prevenção para muitos, e as diversas nações não o teriam aceito. Os espíritos, por isso, comunicam-se em todas as partes. O intercâmbio dos espíritos é estabelecido em todos os povos, em todas as línguas e em todas as nações. Por isso, o espiritismo é aceito por todas as crenças e todas as pessoas. A doutrina espírita não tem nacionalidade. Qualquer pessoa, independentemente de sua crença e de sua classe social, poderá receber instruções de seus parentes e amigos que já desencarnaram. Por isso, o espiritismo pode conduzir todos à fraternidade, por estar em terreno neutro. Na universalidade das comunicações dos espíritos reside a força mesma do espiritismo. Igualmente, a razão de sua rápida propagação. A palavra de um só homem, mesmo com o apoio de todos os meios de comunicação, atravessaria séculos para alcançar a muitos e fazer-se presente em todos os recantos do planeta com a força da verdade. Ouvem-se, no entanto, milhares de vozes espirituais adentrando os lares, os círculos fechados, buscando adultos e ignorantes, falando dos mesmos princípios redentores, sem que haja um só deserdado de sua luz e consolação. Com essa vantagem, nenhuma doutrina contou até hoje. O espiritismo, portanto, nascendo dos espíritos, não teme aos homens, nem as revoluções morais e científicas, nem as subversões físicas da Terra, uma vez que nada disso atinge os espíritos. Esse seu caráter, portanto, dá-lhe excepcional posição. Faculta-lhe ainda uma garantia contra os cismas que pudessem nascer da ambição de alguns que lhe desposem os princípios. Também evita-lhe as contradições de certos espíritos exclusivistas que pretendem fazer escolas próprias, uma vez que essas inevitáveis contradições, embora sendo uma ocorrência circunstancial, trazem consigo o próprio remédio para debelá-las. Os espíritos não estão na posse de toda a verdade. Pela diferença de seu estágio evolutivo, cada um deles alcançou uma capacidade. Em decorrência, nem todos estão aptos a penetrar e dominar a todos os conhecimentos. Os espíritos vulgares não sabem mais do que muitos homens. Há também entre eles os presunçosos, que julgam saber o que ignoram, e os sistemáticos, que tomam por verdades as suas próprias ideias, exatamente como ocorre entre os encarnados. Somente os espíritos de categoria mais elevada, os que se desenfeixaram dos laços materiais, é que se encontram despojados das ideias e preconceitos terrenos.
Sabe-se, porém, que os espíritos enganadores não temem e nem guardam escrúpulos para tomar os nomes que não lhes pertencem. Com tal denominação, comparecem para transmitir suas ideias falsas, utópicas. Observe, portanto, que todas as comunicações mediúnicas que estejam fora do campo moral terão um caráter individual. Devem ser consideradas opiniões pessoais deste ou daquele espírito. Será imprudente aceitá-las e propagá-las como se fossem verdades definitivas. Tais comunicações devem ser submetidas ao exame da razão. Sem exceção, todas as comunicações devem ter esse controle. Toda teoria que contrarie de modo manifesto o bom senso, quando examinada com uma lógica rigorosa e com os elementos positivos já alcançados, mesmo que venha assinada por um nome respeitável, deve ser rejeitada. Poderá ocorrer, no entanto, que quem a submeta ao controle tenha luzes insuficientes para interpretá-las, por ser daquelas pessoas que tomam as suas próprias opiniões pessoais para fazerem-se juízes definitivos. Que fazer diante desse fato? Deve buscar-se o parecer da maioria e tomá-lo por guia. Os espíritos são os primeiros a indicar tal solução. A concordância que existe entre o que ensinam os espíritos é o melhor controle sobre as ideias expostas, mas isso dependerá das condições em que se faz tal exame. Se, por exemplo, é um mesmo médium quem interroga vários espíritos, querendo esclarecer-se sobre questões duvidosas que foram expostas, você estará diante do mais frágil exame. Esse médium poderá estar sob uma obsessão, ou então estar lidando com um espírito mistificador, que lhe dirá a mesma coisa sob diferentes nomes. Nenhuma garantia, igualmente, oferece a confirmação de instruções dentro de um mesmo agrupamento espírita, porque todos podem estar sob a mesma influência. Uma única e séria garantia existe para validar os ensinamentos dos espíritos, e essa é a concordância que existe entre as revelações realizadas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns estranhos entre si e transmitida em vários lugares diferentes. Não cogitamos das instruções de interesse secundário. Tratamos daquelas que cogitam dos próprios princípios doutrinários. Em verdade, a própria experiência tem provado que quando um princípio novo tem de ser enunciado, tais ideias surgem espontaneamente em diferentes pontos, ao mesmo tempo de uma maneira idêntica, se não quanto à forma, mas quanto ao fundo, quanto a seu sentido. Quando, portanto, surgir uma ideia excêntrica baseada unicamente nas ideias de um espírito com exclusão da verdade, esse princípio ficará circunscrito, terminará por desaparecer diante dos verdadeiros ensinamentos que são dados, ao mesmo tempo, em todas as partes. Essa unanimidade já fez cair por terra muitos sistemas parciais que surgiram quando da origem do próprio Espiritismo. Cada um interpretava os fenômenos segundo seu ponto de vista, antes mesmo que conhecesse as leis que regem as relações entre o mundo dos homens encarnados e o mundo invisível aos nossos olhos e sentidos comuns. A unanimidade é a base sobre a qual nos apoiamos. Quando formulamos um princípio da doutrina, não é porque esteja de acordo com a nossa ideia, já que não somos o árbitro supremo da verdade, e a ninguém jamais dissemos, creia em tal coisa porque somos nós que lhe dizemos. A nossa opinião, na realidade, não passa de uma opinião pessoal. Poderá ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis que os outros. Não é porque um princípio doutrinário nos foi ensinado que ele passará a ser verdade. Nós o enunciamos tão somente quando ele recebeu a sanção da concordância universal. Recebemos comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, distribuídos pelos mais diversos pontos da Terra. De posse de tão farto material, achamo-nos em condições de ajuizar sobre quais princípios revelados se estabelece a unanimidade. Essa observação é que nos tem guiado e nos guiará ao encontro dos novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar, estudando atentamente as comunicações que nos vêm de diversas partes, tanto da França quanto de outros países, que reconhecemos a natureza toda especial das revelações espirituais e a tendência do Espiritismo de adentrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento certo de dar um passo adiante. As revelações dos Espíritos, algumas vezes feitas por palavras veladas, enquanto para alguns que as obtêm passam desapercebidas, outros que as recebem julgam-se os únicos a tê-las. Tomadas isoladamente, elas pareceriam sem valor. A coincidência delas, vindas de tão diversas fontes, dá-lhes seriedade. Inclusive, ao trazê-las ao conhecimento do público em geral, muitos se lembram de terem alcançado instruções semelhantes, com o mesmo sentido.
É na observação desse movimento geral e no seu estudo, com a assistência de nossos orientadores espirituais, que julgamos a oportunidade de fazer uma coisa ou de abster-nos de fazê-la. O controle universal assim adotado é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo. É também uma garantia de anular todas as teorias contraditórias que alguns lhe queiram adicionar para a satisfação de seu gosto pessoal. Esse é o critério da verdade. O que assegurou o sucesso da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns foi o fato de que, em toda parte, todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação dos princípios expostos em tais obras. Se, no entanto, de todos os lados os Espíritos viessem a contradizê-los, esses livros, depois de algum tempo, experimentariam a sorte de todos os que fazem concepções fantásticas. Nem o apoio dos meios de comunicação os salvaria. Privados, contudo, desse apoio, eles não apenas ficaram salvos do naufrágio das obras fantásticas, como também avançaram rapidamente por terem o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou a má vontade dos homens. Todas as ideias, pois, quer vindas dos espíritos ou dos homens que não se apoiem no controle universal, naufragam por não contarem com essa incontestável força. Suponhamos que seja da vontade de um certo espírito ditar, sob um título qualquer, um livro que seja de sentido contrário aos já citados. Suponhamos mesmo que, em razão de intenção hostil e visando desacreditar a doutrina, a maldade suscitasse comunicações falsas. Que influência poderiam exercer tais comunicações se por todos os lados fossem desmentidas pelos espíritos? É com a colaboração dos espíritos, portanto, que se deve garantir todo aquele que queira lançar um sistema qualquer em seu nome. Do sistema de um só ao aceito por todos, vai a distância de uma opinião pessoal isolada à opinião universal. Que força terão os argumentos dos detratores para desmenti-los sobre a opinião das massas, quando milhares de vozes amigas vindas da espiritualidade se fazem ouvidas em todo o universo e no seio de cada família? As experiências não têm confirmado esses princípios? Onde estão todas as publicações que pretendiam arrasar o espiritismo? Quais as que, ao menos, atrasaram a sua marcha? Não se considerou até agora essa questão sob esse ponto de vista. Aliás, um dos mais graves sem contestação, porque cada um dos contraditores contou consigo só, mas não contou com o apoio dos espíritos. A concordância universal, por outro lado, é uma garantia contra alterações que seitas poderiam tentar com o espiritismo, para ajustá-lo a seus interesses menores. Quem tentasse desviá-lo de seu providencial objetivo pela universalidade dos ensinamentos dos próprios espíritos, veria cair por terra toda e qualquer modificação que se separe da verdade. Eis aí o ponto central. Quem quer que se oponha à corrente das ideias consagradas pela universalidade das manifestações espirituais poderá causar uma pequena perturbação local e momentânea. Jamais, porém, conseguirá atingir todo o conjunto, e muito menos dominá-lo por inteiro, quer na hora presente, quer no futuro. Há, portanto, atitude de cautela. As instruções dadas pelos espíritos sobre pontos da doutrina ainda não suficientemente elucidados não se incorporarão ao conjunto de leis enquanto não forem sancionadas pela universalidade. A sua aceitação ficará sob reserva e a título de esclarecimento. Antes de torná-las públicas, há necessidade de prudência. Se julgar conveniente publicá-las, deverão ser apresentadas como opiniões individuais mais ou menos prováveis, porém que devem aguardar confirmação. Essa confirmação é que se deve aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a fim de não ser acusado de leviandade ou credulidade cega. Os espíritos superiores procedem em suas revelações com extrema sabedoria. Abordam as grandes questões da doutrina gradualmente, sem precipitação, à medida que a inteligência está apta a compreender uma verdade de ordem mais elevada. Aguardam, pois, as circunstâncias propícias para emitir uma ideia nova. Por esta cautela é que logo no início das revelações não disseram tudo, e nem tudo disseram até agora, jamais cedendo à impaciência daqueles que querem colher os frutos antes do seu amadurecimento. É inútil querer avançar no tempo designado pela providência, uma vez que os espíritos verdadeiramente sérios negam o seu concurso. Todavia, os espíritos levianos que pouco se ocupam da verdade, estes responderão a tudo, indiferentemente, vindo daí a causa de respostas contraditórias sobre questões prematuramente abordadas.
Esses princípios acima expostos não são uma teoria pessoal. São eles, pelo contrário, uma consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. Torna-se evidente, pois, que se um espírito diz uma coisa e outros milhares de espíritos dizem o contrário em outros lugares, a presunção da verdade não poderá estar com esse, que emite ideias isoladamente. Querer alguém ter razão contra todos seria uma falta de lógica da parte de um espírito, tanto quanto o seriam da parte dos homens. Os espíritos sábios, quando não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, jamais a resolvem de maneira absoluta. Preferem declarar que a tratam sob um ponto de vista seu, pessoal, e aconselham mesmo que se aguarde a confirmação. Mesmo que seja grande, bela e justa uma ideia, é impossível que desde o primeiro momento ela polarize todas as opiniões. Os conflitos que ela desencadeia são consequência inevitável do movimento que se opera. Tais conflitos são mesmo necessários para maior destaque da verdade e são extremamente úteis para que as ideias falsas sejam, de pronto, postas de lado. Os espíritas que alimentassem qualquer temor por isso podem ficar tranquilos, uma vez que todas as pretensões isoladas desaparecerão pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não será a opinião de um homem que se unirão os outros homens. A união se dará em torno da voz unânime dos espíritos. Não será este ou aquele homem, como não será qualquer outro homem, que criará o fundamento da ortodoxia espírita. Também não será um espírito quem virá impô-la a quem quer que seja. Ela nascerá da universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força e aí está a sua autoridade. Deus quis que a sua lei assentasse em base sólida, e por isso não quis que o seu fundamento repousasse sobre a cabeça frágil de um só homem. Sob tão poderosa assembleia de espíritos sábios, onde não se cultivam facções, nem rivalidades ociosas, nem seitas, nem raças ou cores, é que virão quebrar em si todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões de supremacia individual. É que quebraremos a nós mesmos, na realidade, se pretendermos substituir por nossas próprias ideias os decretos soberanos do Pai. Somente a ele caberá decidir sobre as questões que causam litígio, impondo silêncio às dissidências e dando razão a quem a tenha. À frente desse portentoso acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem, ou mesmo de um espírito isolado? Poderá menos que uma gota que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal é o juízo supremo. Ela é a última instância. A opinião universal forma-se pela soma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem o seu peso relativo na balança da verdade. Se, porém, for falsa, ela não prevalecerá sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as personalidades se apagam, e nisto se encontra um novo insucesso para o orgulho humano. Já se esboça, pois, o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que o harmonioso conjunto resplandeça em todas as suas luzes, de maneira a afastar todas as sombras das incertezas. Poderosas vozes terão recebido a missão de se fazerem entender, a fim de congregar os homens sob uma mesma bandeira, tão logo o campo se ache suficientemente preparado para a sementeira. Enquanto isso não se dá, o homem que estiver flutuando entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. A indicação certa será aquela em que se pronuncia a maioria dos espíritos sobre os diversos princípios da doutrina, nos diversos pontos em que se comuniquem. É o sinal certo de qual dos dois sistemas prevalecerá.